Olá, meu irmão e minha irmã, muito bom dia para vocês. Quero convidá-los a refletir comigo o Evangelho desta terça-feira, do dia 27 de janeiro. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, algumas pessoas, na sua falta de entendimento e inteligência, às vezes, acredita que nesta passagem Jesus havia desfeito, ou desrespeitado de certa forma sua mãe e os seus irmãos que ali chegaram para visitá-lo. Vejam bem, Jesus estava diante dele uma grande multidão que desde quando se entendia de que ele era a promessa, sempre houve aquela multidão que o acompanhava. Alguns, claro, por curiosidades, alguns para tentar ver se ele errava em alguma coisa para ser motivo de julgamento, mas muitos estavam de fato acompanhando Jesus e o seguindo em busca dos seus milagres e da sua presença grandiosa. Nesse dia específico, conforme já nos fala o Santo Evangelho, esse que nós estamos aqui meditando, eles estavam ali, Jesus estava ali, sentado, junto com seus discípulos, juntos com aquele povo, com aquela multidão. E quando isso aconteceu, conforme nos narra São Marcos aí no seu Evangelho, Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não é que Jesus estava desfazendo de Maria e os discípulos. Não é que Jesus estava desfazendo da irmã de Maria que estava ali com ela. Mas que de fato Jesus estava mostrando para as pessoas que todos nós somos irmãos, que todos nós somos filhos de Deus. E aí eu trago para vocês, neste Evangelho, nesta palavra santa de Deus, eu trago aqui para vocês que Jesus não olha para as nossas dificuldades. Ele não olha por aquilo que nós podemos fazer, mas Ele olha para aquele ou para aquela de qual nós verdadeiramente o somos. Ele olha para as minhas misérias, para as minhas dificuldades e vê o quão miserável eu sou, o quão eu não sou merecedor das suas graças, das suas bênçãos, das suas misericórdias, mas Ele sabe que Ele é Jesus, que Ele é Deus. Independente das minhas falhas, das minhas misérias, independente das minhas dificuldades como humano, como pessoa, Jesus é aquele que não nos abandona. Jesus é aquele que não nos deixa.
Temos aí um evangelho onde Jesus vai olhar para os discípulos e dizer: não vos chamo mais de discípulos, de seguidores, mas vos chamo de amigos. Amigos de Deus é aquele que se torna íntimo de Deus. É aquele que na sua dificuldade, no seu pecado, no seu cair do dia a dia, ele tenta ainda se aproximar de Deus. Já dizia um santo, eu não me lembro agora, não me recordo quem foi que falou essa frase, mas que fala o seguinte, eu acredito, acho que foi o Papa que disse, né? Que santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que luta para não cair, mas se cair, sempre levanta novamente. É aquele que não desiste, é aquele que sempre vai em busca daquilo que verdadeiramente é necessário para cada um de nós. Nós, como seres humanos, é claro que para a nossa sobrevivência, nós nos alimentamos de pão. É o arroz, é o feijão, né? Aquele almoço, o jantar, o café. A gente não vive sem. Assim, da mesma forma como o carro não vive sem a gasolina, né? Sem o álcool, enfim. Mas nós, principalmente, além deste alimento que nos fortalece, que nos ajuda a sobreviver, nós também nos alimentamos da palavra de Deus. E através dela é que nós reconhecemos o tamanho da grandeza de Deus e o tamanho do amor imensurável, o tamanho do amor, da graça, da misericórdia que Jesus tem com cada um de nós. Sem olhar para as nossas misérias, sem olhar para as nossas dificuldades, Jesus está apenas dizendo para mim e para você: segue-me. Então, meu irmão e minha irmã, é o que eu quero dizer para você neste evangelho desse dia, dessa terça-feira tão abençoada. Nós que fazemos a vontade de Deus, nós somos sim os filhos de Deus de verdade. Nós somos irmãos de verdade. É a nós que Jesus nos acolhe. É nós que Jesus sempre está olhando por cada um de nós. Porque nós somos chamados a ser essa diferença. Nós somos chamados a fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus consiste em fazer inimizades. Consiste em fazer com que as pessoas muitas vezes não nos olhem com os bons olhos. Nem todos vão olhar com bons olhos para nós, mas muitas vezes seremos julgados, seremos criticados, seremos muitas das vezes apontados pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades. Ou seja, seguir Jesus é ir de fato na contramão do mundo, é ir de fato muitas vezes contra as pessoas, contra as ideologias, contra as certas e determinadas coisas que o ser humano vai inventando e que vai colocando ali no meio da política e que vai se tornando obrigatório. É ir contramão de muitas vezes contra as leis, por exemplo, humanas. Não estou dizendo que a gente vai sair confrontando todo mundo e enfrentando a justiça, não é isso. Mas seguir Jesus consiste em ser perseguidos. O próprio Cristo já nos disse isso. Se perseguirem a vós, saibam que me perseguiram primeiro. Que a mim perseguiram primeiro. Então, assim, nós não estamos livres das perseguições. Nós não estamos livres dos ataques, dos julgamentos, das acusações. Mas se estivermos firmes e fazemos a vontade do Pai, todos nós verdadeiramente somos filhos e irmãos. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser.